A paz do Senhor, amados irmãos. Que maravilha estar contigo no dia de hoje. Mais um dia que temos vida, temos saúde, estamos de pé. Glória a Deus. Entramos hoje no dia 73 da nossa leitura bíblica anual. Estaremos lendo Deuteronômio do capítulo 4 ao capítulo 6. O nosso tema, ouvindo e guardando a palavra. Se você puder, curte, compartilha. Se não é inscrito no canal, se inscreva, mande para os teus amigos e vamos dar sequência à nossa leitura. Moisés exorta o povo à obediência, Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês os cumpram, para que vivam, entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-peor, pois o Senhor seu Deus eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos, como o Senhor como o Senhor meu Deus me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isso será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus? Todas as vezes que o invocamos, e que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos, como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Tão somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos de seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna esse povo e os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer durante todos os dias em que viverem na terra e também me as ensinem aos seus filhos. Então, vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu. E havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês no meio do fogo e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma. Só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança que ordenou a vocês, os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra. Ao mesmo tempo, o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guarde bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e virem o sol, a lua, as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos a inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas, quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam um povo da sua herança como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês,
e jurou que eu não passaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor seu Deus lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão. Mas vocês vão passar o Jordão e possuir aquela boa terra. Tenham o cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor seu Deus fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida à semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mal aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje toma o céu e a terra por testemunha contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão seus dias nela, pelo contrário, serão totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, nem comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor seu Deus e o acharão quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma. Quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor seu Deus, e lhe atenderem a vós, então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque é Deus misericordioso, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados, que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo o que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus, nenhum outro há além dele. Dos céus ele fez com que ouvissem a sua voz para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra deles e dá-la a vocês por herança, como hoje se vê. Por isso, hoje, vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo o sempre. 3 cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para o nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Este homicida poderia se refugiar numa dessas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer, no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote, em Gileade, para os Gaditas, e Golã, em Bassã, para os Manassitas.
o segundo discurso de Moisés. Moisés conta a história da legislação. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, os estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel, quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Sião, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito e tomaram posse da terra dele, bem como da terra de Og, rei de Bassã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Essas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sião, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão, do lado leste até o mar de Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Os 10 mandamentos, Deuteronômio 5. Moisés chamou todo Israel e lhes disse: escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês o aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez essa aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte do meio do fogo. Naquela ocasião eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenham outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem os estrangeiros das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Moisés, mediador entre Deus e o povo. São essas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão com voz forte e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chama, vocês se aproximaram de mim. Todos os chefes das tribos e os anciãos disseram: eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo.
Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá tudo o que o Senhor nosso Deus lhe disser, nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que esse povo lhe falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vai e diga-lhes que voltem para suas tendas. Mas você fique aqui comigo e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízo que você lhes ensinará para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem e para que se prolongue os seus dias na terra que irão possuir. O grande mandamento, Deuteronômio 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor seu Deus ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor seu Deus e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que emana leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você a inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos, e vocês a escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Admoestações contra a desobediência. Quando, pois, o Senhor seu Deus tiver levado vocês para a terra que sob juramento prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom que vocês não encheram, com poços abertos que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, e tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa de servidão. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor seu Deus é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor seu Deus não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor seu Deus, como fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que Ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou,
Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito. Mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Glória a Deus! Maravilha! Vamos então às leituras complementares. Ouve Israel, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao 9. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais da sua casa e nas suas portas. Medita de dia e de noite. Josué capítulo 1, versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazeres segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. Sede praticantes da palavra. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós vemos aqui a palavra do Senhor, os estatutos, as leis que nós devemos guardar. Muita gente ouve a palavra, mas não as pratica. E Deus não se agrada. Seja agradável a Deus para que tudo vá bem na tua vida, na tua casa, na tua família. Amém? Um prazer estar contigo no dia de hoje. Esqueci, vamos ler aqui o resumo, né? Diz assim: Moisés chama o povo à obediência. Amar a Deus de todo o coração é o centro da aliança e da verdadeira adoração. Dá um check de leitura concluída, coloca nas anotações que tocam o teu coração e também nos comentários. Maravilha? Até amanhã, se Deus quiser. Fica na paz do Senhor Jesus.